Começa mais um Vale Negócio Podcast, o podcast feito para dar voz ao empreendedor e empresário da nossa região. Hoje a gente trouxe aqui um tema muito importante, que é a sucessão patrimonial e empresarial para empresas. E hoje veio o professor e administrador Alexandre Vander e o advogado Felipe Melo. Eu, sinceramente, estou muito preocupado com a saúde dos meus colegas de trabalho aqui, o Felipe e o Eduardo, né? Então eu já quero tirar todas as minhas dúvidas sobre sucessão patrimonial, o que vai acontecer se eu tiver que continuar sozinho aqui no podcast. Breno, tá. Eu que sou o mais velho aqui e a preocupação é com a gente e tal, mas assim, fiquei sabendo que assim, a sua esposa, a Jéssica, estava comentando assim, que esses dias mesmo você estava bem doente. E até disse, vou morrer, tô gripadão aqui, acho que isso, pelo meu histórico de atleta, uma gripezinha só. 30 anos de idade, já fez 200 cirurgias, uma semana de cama, e o nosso amigo aqui tá o Eduardo quase infartando. Eu que tô preocupado aqui, acho que esse tema vai ser importante pra gente também já, viu? Boa, mas assim, um assunto bem sério hoje aqui, então trago para vocês mais uma vez, falando do professor Alexandre Vander, obrigado pela presença, Felipe Melo, advogado. Então, queria começar primeiramente, pedindo a vocês que se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês. Não sei quem que quer começar. Pode começar pelo professor. Pode se apresentar. Vamos lá. Obrigado. Bom, Alexandre Vander, né? Eu tive a oportunidade de ingressar no mundo corporativo dentro da Nestlé e também nas cervejarias Kaiser, que é ligado ao grupo Coca-Cola. Então, ali foi uma verdadeira escola, onde eu tive a oportunidade de conhecer as principais metodologias, aí, principalmente aplicada aí fora do país, em termos de governança, também gestão empresarial. Então, eu procurei me especializar em gestão, fiz administração de empresas, depois fiz um curso de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Participei também no programa de mestrado na PUC e na USP, em avaliação de empresas, programa de doutorado. Então, deu para complementar muito a questão da prática, né, como que as coisas acontecem dentro da empresa, carregando o piano, participando lá de implementação de processos dentro da empresa, né? E depois eu complementei, então, com essa parte acadêmica e também ministro aula e coordeno cursos de finanças corporativas dentro da FAP e curso de pós-graduação e leciono MBA. Também na graduação da Unip. Então, hoje a gente procura se especializar em leituras, pesquisando o que os maiores pensadores de gestão empresarial falam sobre o assunto, estudo lá o Damon Daran, Tom Copeland, em avaliação de empresa, né? Fiz uma base muito legal também em planejamento estratégico e governança corporativa. Hoje eu atuo como tipo um conselheiro dentro da empresa sobre o aspecto de gestão empresarial. Mas comecei lá no início, lá lançando nota fiscal, e daí fui galgando espaço até chegar a diretor financeiro. Hoje eu tenho a minha própria empresa, daí eu trabalho com médias empresas, com reestruturação e avaliação de empresa. Reestruturação é legal pelo seguinte, porque você não ocupa o lugar dentro da empresa. Continua lá o controller, continua o diretor financeiro, a gente apenas vem fazendo um trabalho de mentoria. Eu analiso como que ele está trabalhando hoje e como ele deveria trabalhar. Então, eu sou um fundo de pano em oculto dentro das empresas, procurando implementar metodologias que a empresa possa criar valor, não só para o mercado, mas para o próprio acionista. Que coisa boa. Felipe, sua vez agora. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente agradecer o convite do Eduardo, um gentil convite para participar desse podcast, que é uma grande honra. Bom, meu nome é Felipe Melo, igual do jogador, né? Do Palmeiras. Joga bola também? Também, não, jogo mais ou menos, né? Tá bom. Mas não sou, né, da mesma forma dele, né? Enfim, muito pelo contrário. Bom, eu tenho 25 anos de experiência na área jurídica, sou advogado, como você já, sou professor também, né? Eu sou graduado em Direito pelo Mackenzie, estudei em São Paulo, morei praticamente quase minha vida inteira em São Paulo, apesar de ser carioca, né? Mudei para São José dos Campos há mais ou menos 10 anos, quando eu vim ser responsável por uma empresa do Grupo Embraer, chamada Visiona Tecnologia Espacial, era o diretor jurídico lá. Tive passagem por outras empresas também, como JHSF, American Express, de cartão de crédito, enfim. Trabalhei em grandes escritórios de advocacia também em São Paulo. E hoje, há mais ou menos 4 anos, eu tenho o meu escritório de advocacia, né, que fica em São Paulo, né, apesar de eu morar aqui em São José dos Campos, né?
E nós atuamos na área empresarial, no escritório apoiando empresas, enfim, atuamos basicamente na área consultiva, apoiando empresários de pequeno e médio porte, principalmente, também algumas grandes empresas, e atuamos na área preventiva, basicamente, né, em questões empresariais, questões contratuais, societárias, que envolvem sucessão, planejamento tributário e patrimonial, enfim, todas as questões que envolvem empresas e os empresários de uma forma geral. Ah, legal, legal. E assim, mata uma curiosidade nossa, como é que surgiu a parceria de vocês? Onde entra o administrador, onde entra o advogado? Como vocês trabalham em conjunto? Bom, surgiu recentemente, né, bem recentemente, no começo desse ano. Nós vimos uma sinergia entre os nossos trabalhos, né? O professor Alexandre é administrador de empresas, né? Tem uma grande experiência nessa parte de valuation, e eu atuo na parte empresarial, na área jurídica, né? Então, as questões relacionadas a contratos, questões relacionadas, por exemplo, a acordo de acionistas, um planejamento, né, que envolve ali alguma sucessão, enfim. E o professor Alexandre na parte de valuation, né, basicamente, de gestão de empresas. Então. E aí nós vimos uma sinergia entre os nossos trabalhos. O importante é que um vai fazendo as coisas acontecer, que foi o que surgiu essa questão dessa parceria, né? Ela existe quando um se complementa ao outro, né? Não adianta duas pessoas ter a mesma formação, apenas vai ter divisão de trabalho, mas quando um complementa, por exemplo, eu entro mais na parte da execução. Então, eu sento lá, vejo como que está a empresa, a estrutura operacional da empresa, como que ela vem fazendo os seus investimentos. É muito importante hoje a questão da contability, né, que é a prestação de conta, compliance, está de acordo com a legislação. Então, tudo que vem ligado à parte da legislação, da lei, daí o Felipe vem nos complementando, porque não dá para você jogar também, como ele falou de jogador Felipe Melo, né? Você jogar no ataque ao mesmo tempo na defesa. Eu sempre respeito muito isso. Poxa vida, o que eu tenho de oferecer para a empresa, né, o que você efetivamente faz. Nem todo mundo é bom em tudo. Eu acho que você tem que ser bom e muito melhor do que bom, especialista naquilo que você faz. Caso contrário, você não traduz segurança para o empresário. Imagina, você está fazendo um valuation de uma empresa, você está implementando um planejamento estratégico, já considerando essa questão da sucessão, né, a saída de a mexida, as responsabilidades, a formatação do relatório, como que vai se conduzir uma reunião. Então, isso é uma parte mais operacional, que você estabelece alguns KPIs, né, direcionado à empresa criar valor. Então, eu vou lá operacionalizando. Daí eu olho e falo, preciso de um cara jurídico. Como eu estou atuando corretamente? Essa pessoa que lê o livro, que conhece a lei, que sentou na cadeira lá da faculdade, da pós-graduação que leciona, daí veio essa união entre o nosso trabalho. Que aí entra o advogado, né? Que o advogado ele vai fazer a análise das leis, né? E instrumentalizar aquilo ali, formalizar aquilo que foi discutido, somente entre o empresário, enfim, né, dentro de uma empresa familiar, né, entre ali o fundador da empresa, seus filhos, em questões que envolvem um planejamento sucessório, patrimonial, né, e aí formalizar aquilo ali através de acordos de acionistas, protocolos de família, enfim, são documentos que nós vamos falar. A empresa também, ela é como assim, só complementar, é como um casamento, né? No início é meu bem, no final meus bens. Exatamente. Então você vê sócio brigando com sócio, entrando em atrito, você começa a visualizar também até o pai com o filho com o pai, quando o negócio começa a crescer, porque as ideias são livres. Sim. Por exemplo, eu tenho um filho mais moderno, está indo em inteligência artificial, a pessoa está hoje rodando a 1000, o velho é muito mais conservador, o filho quer fazer captação de grana, né? Quer abrir, por exemplo, tem empresas que ela começa pequena e ela precisa de financiamento. Vai buscar dinheiro no banco, vai buscar dinheiro no mercado de capitais, na Bovespa. Então, o jovem de hoje é muito mais ousado. Daí começa a ter esse litígio. Muitas das vezes separa a empresa, mas a ideia permanece. Daí entra essa questão de estar tudo muito bem documentado. Ele é especialista nisso. Que aí são os acordos de acionistas, o acordo de sócios, né, o protocolo de família, né, que são os documentos que vêm a regrar essas questões. A questão da sucessão, eu acredito que não exista fio do bigode, né? Você deve ter que formalizar, tem que ter um contrato e deve ter diversos tipos também de sucessão, a parte positiva e negativa. O que vocês podem dizer de... Cita pra gente alguns tipos de sucessão e quais são os benefícios e malefícios de cada um. Onde que você consegue apontar isso aí?
Felipe, pode complementar. Bom, eu acho que assim, eu acho que tem mais, eu acho que só tem vantagens quando a gente planeja algo, né? Então, quando nós falamos em um planejamento sucessório, né, você vai falar o seguinte: existe fio do bigode? Existe. E acho que em 99% das empresas, né, principalmente nas empresas familiares. O que acontece? Fica ali, você tem ali o patriarca, aí ele tem os seus filhos, né, que muitas vezes trabalham naquela mesma empresa, mas muitos não estão ali, ou não foram treinados adequadamente, ou não têm a formação necessária para atuar dentro da empresa, né? Então, o que é necessário nesses casos? Primeiro, um planejamento, né? Saber a aptidão de cada filho. Pode ser que o filho ali realmente ele não queira trabalhar na empresa, e não tem problema nenhum nisso, né? E aqueles que queiram trabalhar na empresa, né, eles precisam ser treinados, né? E você precisa fazer um documento que a gente chama de né, no caso aqui, por exemplo, na parte já jurídica, né, a gente chama de um protocolo de família. O que é um protocolo de família? A gente vai estabelecer as responsabilidades e os deveres de cada um dentro daquela determinada empresa, justamente para você formalizar e regrar todas essas questões relacionadas a esse planejamento sucessório. A questão que me chama muita atenção também é a questão do poder. Ele chama atenção. Todo mundo quer poder, né? É o que nós estamos visualizando hoje no Brasil. A pessoa quer ser presidente. E ele acaba tendo isso por uma obsessão. O poder, ele faz bem para as pessoas, né? Mas o poder também, ele requer ocupar um determinado lugar. Por exemplo, o lugar onde está o Eduardo sentado, vocês comandam esse podcast. Eu tenho que entender como funciona, não adianta sentar no teu lugar aí e fazer a abertura. Como que tudo isso ele é encaminhado para chegar até o público? Você pode estar tendo um sucesso aí, que você é o patriarca, que você está sentado desde o início. Eu sou o filho, quero sentar aí no teu lugar. Eu vou levar isso com a mesma performance que você trouxe até agora? Será que a coisa vai continuar crescendo ou vai regredir? Eu quero apenas o poder, eu tenho experiência para sentar aí nesse lugar. Então, muitas das vezes, mesmo eu sendo, entre aspas, teu filho, é melhor você colocar um terceiro, porque o terceiro ele vai ter poder e vai ter conhecimento. Sim. O que normalmente hoje a gente vê dentro das empresas, pessoas totalmente despreparadas dentro da família, assumindo um lugar dentro da empresa, e a empresa começa a regredir dentro dessa sucessão patrimonial de valor, porque o que move uma empresa é o intangível. É o capital intelectual de uma empresa. Se eu não estiver preparado, como eu comentei logo no início, né? Ele tem a especialidade jurídica, eu tenho a minha. Eu tenho que saber o meu quadrado e onde eu vou ter poder de resposta. O que eu vejo, e tem muito cases aí, por exemplo, dentro de empresas, que tem aquela questão do pai rico, pai pobre, né? A empresa foi muito bem administrada e quando é feita essa sucessão de comando dentro da empresa, ela acaba regredindo. E o que a gente vê, isso daí você já deve ter percebido isso. Por exemplo, uma empresa conquistar um determinado resultado financeiro demora anos para ela acumular um caixa, para ela criar uma determinada marca. E tem empresa que ela destrói isso daí numa única canetada, numa única decisão, ela perde tudo aquilo que ela investiu durante anos e anos. Quando ela entra numa recuperação judicial, que eu trabalho com empresas que estão em recuperação, ela demora 8 anos para reconquistar o que ela destruiu dentro de um ano. E por que acontece isso normalmente? A questão do velho sair de dentro da empresa, o fundador, e ele coloca um filho e depois ele tem que acabar retornando. Porque foi feito apenas passou o bastão, mas o conhecimento da gestão empresarial não foi agregado. Não houve um planejamento aí, né? Vamos dizer assim, um planejamento efetivo, né? Porque o filho, se ele entrar sem um preparo, realmente vai acontecer esse tipo de coisa, né? Então, quando você fala em sucessão, né, em um planejamento sucessório, né, a gente não envolve apenas os filhos ou filhas, né, nesse caso, né, os netos, muitas vezes, né, mas muitas vezes trazer gente de fora. Pode ser que o caso, como o professor falou, seja trazer um executivo de fora. Trazer alguém de fora com experiência. Pode ser que dentro daquela família ali não tenha ninguém que saiba gerir uma empresa, sei lá, uma fabricante de chocolates, por exemplo, né? Ah, não, meu filho fez educação física, o outro fez, sei lá, direito, mas não quer se envolver na gestão da empresa, né? Então, nesse caso, vai ser trazer alguém de fora ou, muitas vezes, vender a empresa. Ou mesmo cindir a empresa, ou você dividir a empresa, né, muitas vezes, né? Então, você vende uma parte da empresa e fica só com outra. Então, existem vários caminhos, né, que a gente pode
considerar no caso de um planejamento. Então, eu só vejo vantagens, não desvantagens. Mas um dado preocupante que você passou aí é hoje, então, 99% das empresas não tem esse planejamento. Grande maioria não tem. Porque quando a gente fala em planejamento sucessório, né, a gente está falando em empresas familiares, né, que são aquelas empresas que você tem uma família conduzindo aquela empresa. Né? Então, o controle acionário, né, o controle societário daquela empresa pertence a uma determinada família, ou uma família, ou duas famílias no máximo. Né? Então, diferente das multinacionais, né? Quando a gente pega as grandes empresas, aí é diferente, porque tem toda uma organização por trás. Né? Você tem executivos externos. A gente está falando de uma sociedade fechada, né? Que você tem o pai, os filhos, os netos, primos, tal, trabalhando dentro daquela determinada empresa. Né? Muitas vezes a gente tem aquela primeira geração, que foi a que fundou a empresa, como tem um cliente, por exemplo, eu tenho um cliente, que são 3 irmãos, né, que foi a primeira geração, eles constituíram a empresa há 50 anos, mais ou menos, 50, 60 anos. E agora já está indo para a terceira geração. Então os filhos e os netos já estão começando a entrar na empresa, já estão na faculdade, já estão começando a entrar como estagiários e tal. Né? E eles montaram toda uma governança corporativa, uma série de regras internas para regrar o que cada um vai fazer. Né? No caso, um dos filhos é o presidente hoje dessa empresa. Os patriarcas, que são os que fundaram a empresa, os 3 irmãos, hoje eles estão no conselho de administração. Eles não estão mais na gestão no dia a dia. Até porque todos já passaram dos seus 75, já estão na faixa dos 80 anos, mais ou menos. Então, eles estão no conselho, eles dão um direcionamento da empresa, né, as questões mais estratégicas, e o dia a dia hoje já está no nível dos filhos, já indo para os netos. Então, eles já regraram tudo isso de como vai ser feito. Então, os patriarcas, né, os fundadores, participam do conselho, já tem uma segunda geração dos filhos já participando da gestão em si, né, da administração da empresa, e os netos já sendo preparados. Tem neto que não quer participar, que a gente já sabe que vai para arte, vai fazer, sei lá, para artes ou vai para outras áreas que não tem nada a ver com a gestão de empresas. Né? Então, esses vão ficar de fora. Né? Talvez vão ser acionistas da empresa, mas não estarão dentro da administração, né? Uma coisa é ser sócio, outra coisa é ser gestor. Né? Olha que coisa interessante. Uma visita essa semana, o filho da fundadora da empresa, um grande grupo de RH, zeladoria, São José, falou exatamente isso, que tem o filho que é o herdeiro e tem o sucessor. E eu parei para pensar, pode acontecer isso mesmo. A pessoa pode ser só herdeira ou pode ser herdeiro e sucessor, se ele está realmente executando a função que dá sequência na empresa. Ele pode ser só sócio, vamos dizer assim, acionista, né, sócio da empresa, e participar ali só recebendo os lucros, né, e participando de algumas decisões que ele vai ter direito a participar pelo fato de ser sócio, mas ele não vai estar dentro da gestão da empresa, da administração. Aí isso vai ser conduzido ou de repente por um irmão, um primo, que tenha mais aptidão e que tenha sido preparado para aquilo efetivamente, ou ele vai contratar um gestor externo, né, alguém de fora que tenha esse preparo, trazer algum executivo do mercado para conduzir aquela empresa. Né? Mas acho que o grande problema aí é ele entender isso também, né? Ele está sendo o herdeiro ali, por exemplo, da empresa e aceitar. Muitas vezes, o cara que assumir não tem conhecimento e aí acontece a empresa regredir, né? Aí cabe o preparo, né? A discussão, né? Aí cabe a cada geração ir preparando os seus herdeiros, né? E ver se eles realmente têm aptidão para aquilo ou não. Eu entendo que a sucessão de empresa ela acontece a todo dia. Né? Todo dia está tendo uma mudança de comando, de responsabilidade. Alguns eu tenho visto aí em médias empresas, por exemplo, né? O dono que criou a empresa, ele acaba centralizando todas as decisões estratégicas na sua mão. E ele controla aquilo ali, por exemplo, uma planilha Excel. E ele carrega junto consigo modelos de gestões hoje totalmente ultrapassados. Mas pelo fato dele conhecer toda a interligação da empresa com a sua cadeia de fornecedor, sociedade, cliente, impostos, também os funcionários e o produto, de um modo assim, intuitivamente, ela acaba direcionando a empresa ao melhor resultado. Então, ele tem a chave na mão e ele toma ali as decisões. A falha principal, normalmente, está sobre essa pessoa. Porque eu estive dentro de uma empresa prestando consultoria, né, e a pessoa lá que estava junto, lá um outro consultor, ele me perguntou, até quando você vai ficar aqui? Mas pela questão de eu estar passando conhecimento. Eu entro para compartilhar o conhecimento. Né? A minha resposta foi o seguinte, todos nós sairemos daqui um dia. Ninguém vai ficar eternamente.
Ninguém vai continuar dentro dessa empresa a perder de vista. E não é só pela questão da morte. As pessoas pensam, pô, vamos morrer. Não é isso. Pô, você trabalhou a vida inteira. A pessoa está aí, eu vejo dono de empresa, cara, ela está com 70 anos, trancada dentro de uma salinha semelhantemente a essa, e ele não foi desfrutar a sua vida. Então tem que chegar um ponto da sucessão, o dono fala, pô, eu vou me aposentar, eu quero viajar, eu quero ir para Miami, eu quero aprender a conviver com os meus netos, com os meus filhos, resgatar aquilo, para que ele não tome um tombo repentinamente. Então essa sucessão, esse cara principal, ele tem que incorporar esse plano de sucessão, saber que ele não é insubstituível, um dia ele vai deixar a empresa. Então a partir dali ele estabelece esse plano de sucessão. Dentro desse plano de sucessão, conforme o Felipe comentou, hoje existe esse pastar do bastão. As empresas, existe a questão da governança corporativa para empresas familiares. Então, normalmente o pessoal fala assim, pô, eu vou ser conselheiro de uma empresa. O conselho da administração, hoje, ele é atuante. Ele tem responsabilidade perante a lei Sarbanes e também a legislação societária. O pessoal fala, pô, eu vou virar conselheiro, coisa de velho, eu vou aposentar. Não, existe o conselheiro hoje da parte de mercado, existe o conselheiro que atua hoje sobre a parte de RH, existe o conselheiro ligado sobre o aspecto de produção, existe o conselheiro de finanças, e algum desses ramos aí, alguns dos seus filhos podem se encaixar nisso, para ir ocupando futuramente essa posição de conselheiro. Mas qual a responsabilidade hoje de um conselheiro? Ele não pode ser amador. Se você ou teu filho entrar dentro de uma empresa para fazer gestão, ele pode lá ser um coordenador, pode ser um gerente, mas o conselheiro hoje, ele tem que dar conselhos totalmente assertivos dentro de uma empresa. E o que a gente vê de falhas dentro da empresa, quando a gente analisa essa questão que eu estou fazendo a reestruturação de empresa, as cadeiras sendo ocupadas por pessoas totalmente despreparadas. As pessoas têm que ter humildade de falar, pô, eu sou o dono ou o filho do dono. Eu vou continuar sentado nessa cadeira. Parabéns. Coloca um mentor do teu lado. Coloca uma pessoa de que vai ser o teu ombro direito para que quando você for para a reunião, ele te dê um script na tua mão e fale isso, atue nisso. Ele vai estar te assistindo você nas reuniões que você vai estar deliberando. Logicamente, ele não vai te interromper naquele momento tão sagrado, mas ele vai pontuar tudo que você falou, deixou de falar, e no ocultamento ele fala, pô, você deveria ter falado isso, você deveria tomar esse caminho, porque a empresa pode ir tomar decisão alternativa. Mas quando a pessoa tem essa humildade de entender, eu não sei tudo, então eu vou sentar nessa cadeira, contrata um mentor, com um monte dentro da tua empresa, um conselho de administração que vai te aconselhar de um modo totalmente com segurança. Porque as empresas hoje mexem com um volume muito grande de grana. Eu trabalhei com só dando um exemplo, né? Eu trabalhei com uma empresa, uma das marcas mais famosas aqui do Brasil, que tem mais de 100 anos de existência, né? E de origem italiana, né? E já está, acho que provavelmente na terceira geração, né? E o que eles fizeram, né? A gestão hoje, né, ela ganhou uma complexidade tão grande, essa marca, né? Tem vários segmentos, que hoje existe uma gestão profissional, ou seja, uma gestão externa. Né? A família participa. Né? Inclusive, um dos familiares está dentro da gestão, mas ele trabalha numa parte mais criativa, vamos dizer assim. Mas a gestão financeira, a gestão jurídica, enfim, essa gestão mais voltada para a administração em si da empresa está na mão de pessoas, de profissionais que vieram do mercado. Né? Porque a complexidade é tão grande que provavelmente as pessoas que estavam dentro da família ali não teriam condições de gerir da forma que é gerido por uma pessoa, por um profissional externo. Isso não só nessa empresa, mas existem outros N casos por aí de empresas que hoje são grandes marcas aqui no Brasil, que foram criadas por alguém em um determinado momento, né? Muitas vieram até de fora, né? Tem origem europeia e tal, né? Você pega aí o Grupo Pão de Açúcar, pode até dar nomes, né? Votorantim e tal, que hoje tem gestores profissionais. Né? Eles ganharam uma complexidade tão grande que a família não consegue ali mais só, né? Os membros da família, né? Eles podem participar muitas vezes do conselho, né? Ou de uma determinada diretoria, mas você tem outras pessoas de fora do mercado. Mas isso acaba sendo, então, pontos fora da curva, né? E, geralmente, o que falta para o empresário, então, pensar nessa questão de sucessão? Porque seria um caminho natural, né?
Você falou, não todo mundo fica na empresa, teria que a empresa para ser perpétua tem que passar isso para a geração. Falta conhecimento, falta informação para eles. Estruturar a empresa dentro de um organograma hoje evoluído, né? Como que trabalham as grandes empresas? Como que elas se estruturaram para chegar lá? Por exemplo, a gente ouve de vez em quando Jorge Paulo Lemos, né? Se eu fosse ver risco, eu não chegaria onde eu cheguei até aqui. Ele comenta num dos vídeos lá na Universidade de Harvard, que eu tive aula lá com o cara, ele falou de risco. Se eu fosse seguir ele professor, não estaria até aqui. É simples. Será que na Ambev não tem um departamento de gestão de risco lá dentro? É lógico que tem. Sim, sim. Tá? Então, mesmo que a pessoa venha criticar, existe um modelo pronto já implementado dentro das empresas que garante essa tranquilidade da sucessão patrimonial. Por exemplo, a figura do controller é algo novo. Controller, já ouviu falar do controller? Já ouvi falar. O que ele faz efetivamente dentro da empresa? Boa pergunta. Para quem ele responde? Se você tiver um departamento de controladoria dentro da empresa, você já passa a amenizar a tua empresa para entrar numa ruptura operacional. O controller, ele é o contador evoluído. Eu tive a oportunidade de formatar o curso de controladoria na FAP, aqui, e já atuei como controller. E dentro da Kaiser, Cervejarias Kaiser, eu participei quando começou a implementar essa questão de controladoria aqui no Brasil. Então, o que acontece? O contador, ele foi absorvido pela parte da legislação. É o cara que fecha os demonstrativos para pagar todos os impostos corretamente. Essa é a figura do contador. Mas o contador, na sua origem, ele veio dentro dessa ciência contábil para fazer gestão dos recursos que são investidos na empresa. Como a carga tributária ela cresceu muito, o fisco engoliu essa pessoa do contador e algemou ele, e ele não teve mais tempo de fazer uma gestão empresarial. Trabalho só reativo, que vem ele executar. Justamente, ele passou a ser um funcionário do fisco dentro da empresa, para recolher os impostos e seguir toda essa parte pertinente, a parte legal. Bom, daí o que aconteceu? Se esse cara foi engolido pelo fisco, o dono da empresa precisou de alguém que falasse na linguagem dele sobre o aspecto econômico. Quem surgiu, então? Essa figura do controller, da controladoria. Então, o controller, ele não se apega com a parte legal, ele se apega com a parte da gestão de uma empresa. Os investimentos da empresa, aonde foi investido, e o retorno desse investimento para remunerar o capital investido pelo acionista. Então, ele é a figura do acionista andando aí na empresa para perpetualizar a empresa, remunerando a empresa acima da linha do mercado. Então, qual que é a função principal desse cara controller para quem que ele responde? A função do controller é fazer o orçamento de uma empresa. Tá? Então, se você está fazendo uma sucessão patrimonial muito bem sucedida, eu comento muito isso com as pessoas. Você está ruim hoje, é reflexo das suas decisões do passado, certo? Eu me endividei, eu fiz isso, estou sofrendo. A empresa está sofrendo hoje. Daí a gente chama o controller, junto com uma boa gestão. Então, vamos projetar o futuro. Você vai projetar um futuro teu negativo? Claro que não. Indo para o buraco? Uma empresa falindo? Não. Então, o controller, ele tem uma noção do planejamento estratégico que foi definido lá no Conselho de Administração e Diretoria Financeira. A função do controller é pegar os objetivos estratégicos, traduzir isso em metas plausíveis de crescimento, olhando o status de uma empresa e projetar o seu futuro. Então, quando você está projetando o futuro de uma empresa, concorda que você embute ali dentro a sucessão patrimonial? Sim. Quem vai sentar na cadeira? O que vai se investir? Deu para perceber hoje a responsabilidade da controladoria dentro da empresa? Sim. Então, se você tem uma empresa e você administrou ela lá na tua planilhinha Excel, que você é o dono da empresa, qual que é a minha recomendação para que ela venha ser tranquila? Vamos estabelecer um organograma dentro da empresa de acordo com as empresas padrões de mercado. Então, a empresa padrão de mercado, primeira questão, não tem a figura do dono único, é o conselho que emana e determina o que vai ser a empresa do futuro. Ele é responsável por isso. Passa a ter o diretor. O diretor é um diretor executivo. Ele vai executar as ordens emanadas do conselho. Dentro desse conselho, você tem o grupo da família e você tem que ter um conselheiro também externo, que é o cara que fala a verdade dentro da empresa. Se vai falir, ele tem que falar o seguinte: essa empresa vai falir. Essa empresa e os seus produtos não vai dar certo. Então, é aquele cara que ele não vive dentro da empresa por cabide de emprego.
ele tem uma vida hoje totalmente tranquila e ele fala a verdade. Então você tem um conselho de administração, tem um diretor executivo. Diretor executivo, que é o presidente executivo, seleciona os seus diretores de marketing, de controladoria, diretor financeiro, diretor de produção. Você está vendo hoje uma empresa agora, nisso que eu estou te falando, muito bem estruturada? Sim. Então, você está preparando uma empresa para ter uma sucessão muito tranquila. Agora, quando você desliga tudo isso e não dá responsabilidade para as pessoas, não contrata um profissional de mercado. Agora, o Felipe até pode me ajudar nisso. Quanto tempo você acha que estuda um controller para ele falar, eu sou controller? Acho que vai longe. Quanto tempo você acha que estuda um diretor financeiro que o controller responde para o diretor financeiro? O diretor financeiro é como a inteligência artificial, né? Todo mundo falando do site, IG não sei o quê. Chat GPT. GPT. Meu, tudo isso está vindo para facilitar a nossa vida, não vai engolir o nosso trabalho. Nós temos que estar em cima desse site. A nossa inteligência tem que estar superior. Então, como que as empresas se estruturam? Livremente. O cara mais inteligente ocupa o cargo mais alto. Eu falei toda essa questão do controle, não é uma bruta de uma responsabilidade? Sim. Daí vem o filho do dono falando, eu vou ser o diretor financeiro. E eu sou um controle com conhecimento. Eu olho para ele e pergunto algumas coisas. Ele tem condição de estar em cima de mim? Não tem condição. O conhecimento você não trava, o conhecimento é livre, e conforme o Felipe colocou, nós estamos colocando aqui, enfatizando, isso vem de anos e anos. É uma faculdade de economia, é uma faculdade de administração, é uma pós-graduação, é um mestrado, é uma experiência atuando dentro de grandes empresas. Exatamente. Mesmo você sendo filho de uma empresa, se você não cursou nada disso, tem condição de ser controller amanhã? Não. Estou te contratando para ser controller. E aí? Não vou saber fazer nada. Não, é só Às vezes só cursar também não adianta, né? Às vezes a experiência é mais importante do que você ter cursado. Pegando um gancho aqui, muitos filhos, né, de fundadores de grandes empresas vão atuar em outras empresas, isso é muito comum, né? Vão atuar em outras empresas para aprender como que faz. Né? Aí eles ficam anos atuando em outras empresas, não na empresa do pai, né? Em outras empresas, vão ser empregados. Eles erram lá na empresa. Erram, depois trazem tudo. Aí trazem tudo. De lá, mas a ideia é trazer todo o know-how, né? Manda para concorrente. Manda para concorrente. Hoje o que eu faço, por exemplo, eu chego numa empresa que está acontecendo a sucessão. Você é o dono, você está na carga de diretoria financeira, gerente de processo, produção. Entrou na fase de sucessão. Começa normalmente fazendo trabalho lá em cima. O dono tem que sair para entrar o filho. Já, para mim é tudo errado. Isso daí, ela tem que acontecer naturalmente no dia a dia, conforme nós colocamos. Qual que é a função hoje da nossa empresa, que é a G-Company? Você é o filho do dono, está na cargo de diretor financeiro. Eu passo a ser o teu mentor. Eu passo a ser o teu orientador. Com toda a experiência que eu tenho, que eu já atuei como controller, já implementei controladoria, já dei curso em pós-graduação de controladoria e mestrado, conheço e já li todos os livros. Eu venho, sento do teu lado, vou uma semana dentro da tua empresa, tudo que aconteceu, eu vou te aconselhando, eu vou ser o teu mentor. A probabilidade de você errar é muito pequena e o conhecimento entra dentro da tua empresa. Porque não adianta eu ser também o controller, também acontece muito isso. Né? Eu cheguei dentro de uma empresa, agora eu sou controller, com todo o conhecimento que eu tenho. Né? Bom, se eu tenho todo o conhecimento e eu não tenho um patrocinador, que é o dono, me patrocinando e me dando uma carta branca, para que as pessoas de baixo venham me respeitar, essa transição, ela acontece com sucesso? Não. Muitas das vezes vale a pena eu pegar o filho do dono, que ele pode dar uma canetada e mandar quem quiser embora. E eu falo, eu vou ser a tua sombra, eu vou ser o teu intelectual que você não tem. E assumo com ele, hoje você não tem, daqui 5 anos você passa a ter tudo que eu tenho, porque é uma faculdade dentro da tua empresa. Então, nesse modelo, eu entendo nesse momento que essa sucessão patrimonial passa a ser muito mais tranquila, empresarial. Essa é a parte prática. Hoje, por exemplo, se alguém contratar vocês vão nessa... Só pegando um gancho também aqui na questão da estruturação, né? Eu acho que a gente fala muito em governança corporativa, né? Que é você estruturar a empresa, né? Você administrar a empresa com base em princípios, com base em políticas, né? Com base em regras internas, né? Então, dentro dessa governança corporativa, também a gente faz em compliance, né? Que são regras, né? Regras internas também, né? Você administrar a empresa com base em políticas, procedimentos, diretrizes internas, né? Sempre, obviamente, baseado na legislação daquele país, né? Hoje estamos no Brasil, né? Isso não vale só para grandes empresas, vale também, vamos pegar empresas aqui da região, né? Pequenas e médias empresas também.
Então, quando a gente fala de governança corporativa e compliance, a gente não está falando só para as multinacionais, né? Porque muitas vezes a gente ouve isso, né? Já dei até uma palestra uma vez, mais ou menos uns 3, 4 anos, né? O pessoal, mas compliance é para multinacional, é para as grandes empresas, para aquelas que faturam 30, 40 bilhões. Fala, não, muito pelo contrário. Compliance, governança corporativa, aplica-se também às pequenas e médias. Todas as empresas. Todas as empresas precisam respeitar a legislação, né, quando a gente fala em compliance, né, atuar de acordo com a legislação, e governança, que é estruturar a empresa justamente visando também a sua perpetuação, né, ao longo dos anos. Né? Então, passando, né, de geração por geração. Né? Então, você ter tudo estruturado, tudo documentado, isso é muito importante. É legal, senão fica no fio do bigode, né, como o Eduardo falou. Não, assim, e o Breno falou uma coisa interessante. Na prática, como é que funciona? Assim, a pessoa está vendo que está com dificuldade na empresa, ele não consegue enxergar porque ele não tem o conhecimento. Ele procura vocês para vem aqui entender o que está acontecendo dentro da minha empresa. E aí vocês conseguem avaliar que tem diversos erros e precisa de uma sucessão. Ou a pessoa fala, gente, eu estou ficando velho, eu preciso de uma sucessão. E aí contrata vocês, e aí vocês veem que além da sucessão tem N outros problemas. Onde que normalmente surge? Onde que o cliente de vocês acha o problema e vai atrás de vocês? Normalmente eles procuram, nosso trabalho é de reestruturação, o do Felipe também, acho que deve ser o mesmo sistema. Se você nunca atropelou ninguém, você nunca procura um advogado. Se nunca tem um problema, você nunca procura um advogado. Porque a tua vida está limpa, está tranquila. No meu caso, se a empresa está indo bem, ela nunca me procura. Ela me procura quando ela está complicada, ela está perdendo dinheiro, ela está entrando na falência. Então não tem que cobrar, porque é o meu único momento de cobrar. Tá? Só que eu entro com o compromisso de fazer uma reestruturação. E como eu sou muito independente, se a empresa estiver afundando e estiver numa situação muito ruim, eu chego com clareza e falo, não é que você vai falir, você já faliu. Interrompe a tua operação e cai fora desse sistema. Por quê? A empresa envelhece, os produtos envelhecem. Tem um livro muito legal que eu cito aí para os alunos, chama Seduzido pelo Sucesso. As pessoas, elas acham que o sucesso de hoje vai perdurar a vida inteira, e ela continua, que não é podcast, hoje é um sucesso fazer isso, certo? E você vai continuar a vida inteira fazendo isso. As pessoas vendiam, por exemplo, a câmera fotográfica da Kodak lá, e ficaram lá tirando foto, que é revelar, e todo mundo criticou a Kodak, não foi para a máquina digital, tal. Os caras são doidos, malucos, e eles não foram realmente para a máquina digital, e todo mundo criticou. Olha só, a Kodak não migrou para a máquina digital, aquela que empresa arcaica, ficou continuando com a maquininha lá de impressão e não evoluiu. Daí você falou, realmente eles não evoluíram, realmente eles não tiveram decisão. Será que a visão deles, você tem máquina digital aí com você? Não. Alguém tem? Está guardada lá em casa. Hã? Deve estar guardada. Tá guardada. Né? Será que eles não enxergaram que aquela máquina digital também era passageira? Era passageira. Ia migrar todinho para o celular. Então os caras tiveram uma visão muito mais futurista, porque eles não fizeram nenhum investimento. Então tudo hoje no mundo, ele acaba sendo bom hoje, e amanhã ele vira um negócio totalmente obsoleto. Então as empresas, elas entram nesse processo porque elas entram seduzidas pelo sucesso, acreditando que o negócio vai de eterno, e ele não enxerga a empresa em relação ao futuro e não se moderniza. Então é muito importante essa questão de sempre ter uma visão externa dentro da empresa, que fale o que realmente vai falir e que ela analise, primeiro, esse profissional, o comportamento histórico de uma empresa, o seu presente e o que ele vai ser no futuro. Daí nasce aquela visão que a gente fala que é o valuation, avaliação de empresa. Retomando a tua pergunta, eles só nos procuram quando a empresa não está indo bem. Mas se a empresa tem mercado e tem nome, tem marca, por exemplo, como que a gente recupera uma empresa, consegue fazer porque, quando eles nos procuram? Quanto vale o símbolo da marca Mercedes? Quanto vale a marca Coca-Cola? Então, uma empresa ela vem construindo e ela agrega um nome, que é o nome do teu podcast, por exemplo. Então, você formatou essa marca e você garantiu o teu público. Isso tem uma prioridade muito grande em termos de valorização de uma empresa. Então, você pode pegar uma empresa hoje que não está indo bem, por aquilo que ela conquistou de confiabilidade em relação ao público e traçar metas alternativas em relação ao futuro. Então, as empresas procuram. Quando nós estamos indo mal, eu analiso o histórico da empresa e a potencialidade da empresa ser em relação ao futuro e fazer essa reestruturação empresarial. É aí que a gente chega como um mentor, que é uma pessoa com uma experiência fria
E aquilo que você não tem, eu passo a sentar do teu lado e te desafiar realmente a pensar se o que você está pensando tem coerência com aquilo que é a tua empresa no estágio de hoje. O que a gente recebe lá, quando você pergunta, quando que nos procura, né? A gente tem muitos empresários preocupados em perpetuar a empresa, né? Ou atuar de acordo com as leis, né? Hoje a gente tem essas questões de anticorrupção, enfim, né? Somente de 10 anos para cá, né? Nós tivemos a implementação da lei anticorrupção, então esse tema compliance ficou aí em voga, né? Então, muitos empresários nos procuraram realmente, quero implementar um programa de compliance aqui para a empresa não se desviar, né? Então, isso é uma questão. Outra questão de perpetuar a empresa. Então, eu quero ter regras internas. Então, o empresário, né, aquele que quer se estruturar, ele nos procura. Como que eu faço para implementar aqui uma governança corporativa da minha empresa? Como que eu faço para estruturar políticas, procedimentos, diretrizes, né? Colocar aqui um plano realmente de carreira aqui dentro da empresa e saber que, né, eu estou hoje aqui, vai vir meu filho ou vai vir um executivo do mercado, enfim, estruturar tudo isso por meio de normas internas, por meio de regras internas, né? Papel e de departamentos também. Isso a gente chama de governança corporativa, né? Então, os empresários nos procuram nesse instante. Ou, né, o advogado tem dois papéis, né? Ou quando está tudo já indo, né, ladeira abaixo, né, ou já tem um processo, enfim, já está lá indo para falência, né, aí procura o advogado para tentar fazer alguma coisa, ou tem uma ação, né? Uma mágica, ou tem uma ação judicial, ou alguns empresários atuam, né, como no nosso caso, né, alguns advogados atuam preventivamente. Então a gente atua antes da coisa acontecer, né? Então fazendo um bom contrato, ou implementando uma governança corporativa dentro da empresa, ou regras de compliance para que a empresa não se desvie, né, da sua finalidade, né? Então, esse papel. Aqui estamos nós para divulgar essa informação, fazer chegar isso aí a mais pessoas que possam procurar de forma preventiva. E de novo, né, isso não só para as grandes empresas. Pequenos e médios negócios também podem ter seus programas de governança. E de também no momento que as pessoas vão vender a empresa. Eu tenho uma empresa que quero vender porque meus filhos não vão estar, eu tentei fazer a sucessão, então vou vender o negócio. Então eu faço valuation, quanto que efetivamente vale aquela empresa, e assento na mesa, tanto com a parte que está comprando, tanto com a parte que está vendendo, de modo claro, eu assino um laudo de avaliação que tem força de lei. Que se você comprar um carro zero hoje, por exemplo, e começar a dar problema de recal, a concessionária tem que colocar um outro carro na tua mão. Então, quando eu assino o laudo, eu tenho uma responsabilidade muito grande com quem comprou e com quem vendeu. Porque eu tenho que entender da empresa mais do que o próprio dono para chegar nesse valor. E se eu fizer esse laudo errado, por exemplo, que tenha ausência de rigorosidade com a lei, com compliance, a empresa tem tributos ocultos não pagos, tem processo de autos de infração, eu tenho que capturar tudo isso dentro desse desenho e também analisar como que funciona o mercado, a potencialidade desse podcast gerar, por exemplo, fluxo de caixa futuro para vocês. Então, vou sentar, vou interrogar, fazer um desenho, como que vocês chegaram até aqui, a divisão, daí entra a parte societária, a parte legal, daí vem cá, a gente senta junto e discute e busca o jurídico para estar junto com a gente. Mas eu faço esse aspecto do valor. O que a gente tem falado muito hoje para os empresários, a empresa ela tem que ser avaliada não somente no momento da venda. Você tem que ter um valor da tua empresa hoje, quanto vale essa tua empresa, para você implementar metodologias de gestão econômica para que no dia do amanhã ela venha ter mais valor do que hoje. Então você conheceu o teu negócio e você traça então um planejamento estratégico estruturado com indicadores de gestão econômica e financeira e você vai acompanhando mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, se você está galgando aquele indicador de geração de valor para o acionista. Então, você pode ter uma empresa hoje que vale 10 milhões. Se você fizer um estudo, um diagnóstico dela, você faz um estudo e no amanhã, daqui 5 anos, ela de 10 milhões vai valer 100 milhões. Vale a pena você vender por 10 ou esperar 5 anos e vender por 100 milhões? Eu já peguei uma empresa de que o dono veio uma consultoria de fora, os caras ofereceram, sabe quanto para a empresa, Felipe? 4 milhões eu estava sentado no teu lugar. Eu tinha feito toda a análise histórica da empresa e sabia a potencialidade dela e a recuperação judicial. Sabe quando ela foi vendida? 160 milhões no mínimo.
no mínimo. Implementando modelos de gestão econômica, reestruturando a empresa. Imagina a satisfação do dono, tá? E eu estou dentro dessa empresa até agora ainda, trabalhando e fazendo toda essa parte de gestão e atuando como conselheiro de gestão econômica dentro de uma empresa. Então, você tem que conhecer o valor da empresa para você administrar a tua empresa e gerar valor. Quer ver uma outra coisa muito importante que eu passo para os acionistas em termos de reflexão? Quanto que você ganha hoje numa ação muito boa na Bovespa, no ano? Tá, em torno de rentabilidade. Que seria boa para você, Eduardo? Acho que tem que ser acima da renda fixa, né? Pelo risco-retorno, né? 14? Vamos falar 15? A Selic está 13, você ganha 15 é muito pouco. Não, tem que ser acima, tem que ser acima de 15. 13, 15. Por exemplo, 20% ao ano. É uma ação totalmente atrativa. Sim. Certo? Sim. Eu fiz uma análise de uma empresa em Campos do Jordão, esquina, uma empresa de um restaurante. A rentabilidade dela era 30% ao ano. E o dono não conhecia a rentabilidade. Quer dizer, os próprios donos não conhecem de que o negócio que ele está administrando dá um retorno maior do que ele pegar o dinheiro e investir na Bovespa. Agora eu pergunto, vale a pena investir na Bovespa numa empresa que tem uma rentabilidade de 30% ao ano? Agora você fala, é pouco. Se ela tiver 25% ao ano, você concorda que em 4 anos você recupera todo o capital investido dentro da empresa? Sim, exatamente. Você coloca lá 1 milhão, em 4 anos você recupera, com uma rentabilidade de 25%. Sim. E tem gente de que ele fecha a empresa para usar fazer investimento na Bovespa. Ele tem uma galinha de ovos de ouro e ele não sabe a potencialidade daquela empresa. Da empresa entra num problema de insolvência, ele vende a empresa. A preço do quê? A preço de banana. Porque ele não conheceu. Por isso que é aquela frase, qual que é? Aristóteles, que conhece-te a ti mesmo? Da pessoa se conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo? Isso. Tem uma frase de um pensador, acho que Aristóteles fala, conheça-te a ti mesmo. As empresas têm que conhecer a si mesmo. Ela tem que conhecer a sua potencialidade de remunerar o acionista acima da linha de mercado. Então, tudo isso que eu estou dizendo, que eu faço trabalho de avaliação, ele complementa com esse trabalho de sucessão. O que normalmente a gente chega numa conclusão quando se apresenta um trabalho, você imagina que a tua empresa não é nada lucrativa, eu te apresento que ela tem uma rentabilidade de 25% ao ano e o poder dela fazer caixa de 30 dias. O ciclo, ela compra, produz e vende em 30 dias. Você venderia uma empresa dessa? Não. Você faz uma avaliação de uma empresa para que o próprio dono compre a sua empresa e a sua própria ideia. Daí você é filho do cara do dono da empresa, certo? Se é o cara que, eu quero pular de parapeito, eu não quero viver dentro dessa empresa, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero ir para Paris. Meu amigo, você é filho do dono de uma empresa que eu falo para você, que você não manja, não quer ficar ali dentro da empresa, mas aquela empresa te colocar um dividendos na tua mão todo ano de 35% ao ano. Você vai ter interesse para essa empresa ou não? Tem que ter, com certeza. Se não quiser, o cara suicida. Poxa vida, né? Essa reflexão que a gente faz nesse plano de sucessão é que a empresa venha a ser uma empresa de gestão baseada em valor. Sim. Uma empresa de gestão baseada em valor, ela opera acima da linha de mercado. Por isso que eu te perguntei quanto estava a Selic. 13%? Se a empresa fizer 13%, ela empatou com o mercado. Se ela fizer acima de 13%, ela é mais forte do que o mercado. E se ela fizer abaixo de 13%, ela é mais fraca do que o mercado. Uma empresa que é mais fraca do que o mercado, ela pode buscar financiamento no banco? Não pode. Se ela entrar, ela entra em insolvência financeira. Agora, entrando num assunto aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar em agenda ESG? Sim. É um tema que está bombando, né? Que está bombando aí, né? Acho que vocês podem até fazer aqui um podcast aqui sobre ESG. Legal. Porque quando a gente fala em valor, né, em valor da empresa, né, e a gente fala também em governança e compliance, a gente tem que falar em ESG também, né? Sim, porque ESG é meio ambiental, social e governança. Né? Quando a gente fala em governança, a gente fala em governança corporativa, perpetuidade da empresa e a empresa atuar de acordo com as leis, né? Ter os sucessores, né? Então a gente está falando também na agenda ESG, de uma certa forma, é uma perna do ESG. Né? Além do ambiental e do social também, né? Questões de sustentabilidade, questões de preocupação ambiental. As empresas que não tiverem em mente a agenda ESG, vou falar o seguinte, que elas vão estar totalmente fora do mercado. Porque os bancos hoje, para emprestarem dinheiro,
eles vão olhar tudo isso. Existem indicadores, o professor deve saber, a CVM hoje, para as companhias abertas, existe um formulário de referência, né, que ele exige faz uma série de perguntas e exige uma série de informações das companhias abertas. As companhias abertas são aquelas empresas listadas na B3, né, na Bolsa de Valores. Né? E um questionário que tem agora é o questionário ESG. E tem uma série de perguntas lá. Então, quer dizer, os acionistas, pessoas, os investidores, eles vão olhar. Será que aquela empresa ali... ESG, né? Será que tem? Está dentro do ESG? O banco também, o BNDES e os bancos públicos, enfim, que são os grandes financiadores, vão olhar. Deixa eu ver aqui. Né? E não é só para a grande empresa, novamente. Pequenos e médios negócios, inclusive locais aqui onde nós estamos, aqui na região aqui do Vale do Paraíba, também vão sofrer isso. E muitos vão ter que olhar e implementar essa agenda ESG no seu dia a dia. O que eu entendo é que o empresário brasileiro ele não pode continuar sendo tão ingênuo. Nós temos aqui o melhor clima, os produtos, recurso natural, pessoas capacitadas em termos de produção, mas em termos de gestão está muito aquém ainda. Muito. Tá, antes da nossa conversa que nós tivemos aqui com vocês, qual que era a visão que vocês tinham em termos de gestão empresarial? Qual que é a visão que vocês estão tendo agora, depois desse nosso bate-papo, de sucessão, de controle, diretor financeiro, governança, compliance, todas essas metodologias que nós comentamos na empresa? Posso aproveitar uma pergunta encaixando aí, porque geralmente quando a gente fala sucessão, fala de pessoa já na morte, né, de alguém. Pelo que vocês estão falando, vem muita coisa por trás que já faz isso em vida. Não, tem que fazer em vida. Exatamente, não esperar a pessoa então, morrer. Não, porque aí morrer, aí pode ter uma briga dentro da família aí que quebra a empresa. E a gente viu vários casos por aí. A sucessão ela acontece a gente tem que fazer isso quando uma empresa ela é vendida. Né? Uma empresa é comprada. Também. Tá? Ela não acontece assim, na morte. Nós estamos aqui no Brasil, você é dono da empresa, você não conhece que a rentabilidade da tua empresa é 25% ao ano. Tá? Eu sou um chinês, coreaninho, estudei pra caramba, vim aqui no Brasil e começo tudo com essa minha cabeça e analiso a empresa e chego assim para você e visualizo que a tua empresa vale 100 milhões. Tá? Daí você vem e chega para mim e fala, quanto vale a tua empresa? Você fala, 10 milhões para mim, tá bom, porque eu vou me garantir. Fala, olha, eu vou ser assim bonzinho para você. 20 milhões, você fecha o negócio, assina o cheque agora? Até brilha os olhos, né, cara? Você assinou. Só que eu fiz análise antes e eu cheguei no valor da tua empresa em quanto? Em 100. Eu ganhei em cima de você quanto? 80. E você sai alegre da vida, achando que você ganhou, e no final, por ter o conhecimento de gestão. Tudo isso que eu estou falando com vocês de EVA, Evaluation, não é metodologia que nasceu no Brasil, é metodologia que nasceu nos Estados Unidos, onde tem o maior mercado de capitais e acionista. As criancinhas aqui no Brasil nascem e ganham lá um brinquedinho do pai. Lá ele ganha uma ação. Ele já é induzido a ser empresário. Então, os maiores pensamentos de valuation, de gestão de finanças corporativas, estão nos Estados Unidos. Então, e daí a China vem, tem um monte de gente trabalhando lá nos Estados Unidos para aprender um pouco do mercado de capitais. Então, hoje a disparidade entre o empresário brasileiro e o empresário em torno do mundo evoluído, existe um abismo muito grande. E é justamente esse trabalho que a gente faz como professor. Eu não estudo a metodologia daqui, eu estudo a metodologia de lá de fora, que são livros, trago para cá, por exemplo, eu dei aula de governança corporativa na FAP, em curso de MBA. Foi o primeiro curso de governança corporativa. O meu professor sabe quem foi? Quem foi? O coordenador falou para mim. Não tinha governança corporativa no Brasil. Ele falou assim para mim, é o livro Você e Deus. Se vira. Professor, então foi o livro. Pega o livro de lá de fora, eu estudei o site do COSO, lá dos Estados Unidos, eu estudei a lei Sarbanes de lá de fora, entrei no site, o COSO é um órgão regulamentador das normas internacionais de governança corporativa, não tinha livro no Brasil, eu entrei lá dentro daquele site, estudei tudo aquilo, peguei os formulários lá de controles internos dele, que ele traduziu para todo mundo, depois que teve o blackout lá nos Estados Unidos, 2002, criou o PCOB, criou o COSO, de que deu uma orientação de como as empresas têm que atuar para não infringir o mercado de capitais. Eu tive que estudar aquele negócio, tive que preparar a aula e começar a dar aula no curso de MBA, Master Business Administration, falando de governança corporativa. Então, qual que é a nossa contribuição hoje para o médio empresário? E nisso eu tenho que me garantir. Vocês se garantem o podcast, certo? Porque vocês conhecem como se faz isso tudo. Eu tenho que me garantir dentro dessa parte de gestão empresarial, como ele tem que se garantir sobre o aspecto legal. Eu entro na empresa e falo, eu garanto.
pode ficar tranquilo que eu vou conduzir a tua empresa a ser melhor do que está, e se ela não atingir, eu vou falar, para esse negócio imediatamente. Então, a gente tem que garantir, pegando essa metodologia de fora, colocando conhecimento dentro da empresa, para quando vier um coreaninho dentro da empresa, um cara de fora, eu posso conversar com ele no mesmo nível, defendendo os interesses do proprietário da empresa. Legal. E hoje o foco de vocês, então, estão na média, a empresa média ali. Que você fala. Médios e pequenos negócios, né? Você poderia detalhar também para o pessoal que está em casa, Sim, né? claro. O que seria pequeno, médio e grande? É definido pelo valor da empresa? Seria mais ou menos pelo faturamento da empresa, né? Isso não existe assim uma... Claro, você pode pegar aí o Simples Nacional, não? De acordo com o faturamento ali que tem na legislação, mas geralmente são negócios até 20 milhões, mais ou menos, pequeno negócio. Isso. Né? De acordo com o faturamento da empresa. Mais ou menos de até uns 20 milhões, né? E de médio até uns 100 milhões. Isso está ligado muito à questão da semelhança, na base do aspecto legal. Sim. É a empresa que se enquadra no simples, no presumido e no lucro real. Isso, o lucro real já entra na casa dos milhões. Que é acima de 78 milhões. Então, toda empresa que está lá no lucro real, ela já está da média para grande. A empresa que está lá no presumido, no simples, que não exige tantos controles, ela é a pequena. Né? Porque 78 milhões, aí você tem empresas que faturam mais de 10 bilhões, aí já é bem acima. É bem acima, mas né? Um degrau então, um degrau muito grande, né? Então, eu acho que uma média pode ser considerada aí até uns 100 milhões, mais ou menos, 150. Legal, é importante porque as pessoas vão ouvir depois do podcast para saber, vou procurar eles, mas será que a minha empresa se encaixa, não? Sim. Mas de qualquer forma, procuro vocês. Né? Não, pode procurar de todos os tamanhos, pode ser tanto pequena até as grandes empresas. Isso, pode ser pequena, pode ser média, grande. Nós temos hoje conhecimento dentro daquilo que eu atuo. Se precisar ir numa Ambev, tranquilo. Eu dei aula lá para aluno da Ambev. Se precisar ir, por exemplo, numa Nestlé, numa Embraer, sem problema nenhum. Mas se precisar ir numa média empresa, aquilo que a gente diz é o seguinte, aquilo que a metodologia da grande empresa pode sim ser aplicada na média. E até mesmo na pequena. Eu fiz um valuation de uma empresa que não existe. Uma empresa que tem uma jazigo de lítio, que é a moda do negócio, ele só tinha ali o quanto que ele ia explorar, o preço de venda e o custo. Eu fiz um valuation na empresa de 30 anos. Quer dizer, essa empresa nem existe. Então, existe empresa startup, de que ela não existe, mas a ideia é grande e o valor é grande. Então, nós temos que assessorar também esse cara que está com a ideia nesse momento e de fazer o valuation dessa empresa para que ele possa captar sócio e não perder grana. É mais complexo fazer uma valuation de uma startup? Porque, quando falou, né? É a ideia ainda, por enquanto, né? É uma ideia, é como você fazer de um tem muitos parâmetros daquilo que vai ser no futuro, né? Você tem que pesquisar muito, conversar bastante, trazer para dentro de si a ideia desse acionista. E visualizar as bases também de realização. Mas tudo que é startup vai precisar de investimento, vai precisar de captação de grana de banco, vai precisar de contratação de pessoas. Então, a nossa função é fazer esse orçamento e esse planejamento estratégico da startup. Felipe, só para você ter uma ideia, lá no escritório a gente atua desde uma startup, a gente tem umas 3 startups hoje como clientes, que são empresas que estão começando agora, até uma grande rede de supermercados. Então, vai nessa linha, mais ou menos. Né? Mas o nosso público são pequenas e médias empresas de atuação, no Brasil inteiro. Como vocês falaram que chegam até ajudar na sucessão se a empresa é vendida ou não, esse mercado de M&A vocês costumam atuar também? Também, nós atuamos todo no M&A, na parte de due diligence, né? Que é quando você começa efetivamente o M&A, né? Olhar toda a documentação. Aí nós atuamos tanto pela parte vendedora como pela compradora. E aí instrumentalizando todos os documentos, né? Contrato de compra e venda, contrato, enfim, os não concorrência, NDA, etc. Tudo aquilo que envolve, né? Para achar os players do mercado de compra e venda, e questão concorrencial também, né? Porque muitas vezes, quando você faz o M&A, você tem que envolver o CAD também, que é o órgão regulatório de concorrencial. Então, você tem que notificar o CAD em determinadas situações. Pode ser aprovado ou não, né? Pode ser aprovado ou não, né? Independentemente do tamanho da operação, né? Não precisa ser grandes operações, né? O pessoal pensa Nestlé, Garoto, tal, Ambev. Né? Não, mas tem pequenos negócios, médios negócios também que você precisa notificar o CAD, né? No caso, né?
Então, o M&A envolve desde a parte do diligence, instrumentalização, né, elaborar os documentos, notificação CAD e, dependendo do setor, né, você pode envolver SUSEP, pode envolver Banco Central, enfim. Legal. Então, nós atuamos toda essa também, proteção legal que é a especialidade do Felipe. Por exemplo, pode estar ali uma empresa startup, tem que proteger essa ideia juridicamente. Essa também. questão do CAD, isso aí que ele faz muito um bem investidor, muitas vezes, ele quer adquirir uma participação dentro de uma startup, né? Então, o fundador da startup ele tem que se proteger de uma forma também, né? Sim, é interessante, obviamente, ele receber aquele funding, né? Aquele valor, aquele dinheiro, né? Mas ele tem que proteger a parte, o intangível, né? Aquela determinada solução, né? Participação societária até 20%, a partir de 20% a pessoa pode tomar deliberações, estratégia da empresa. Então, aí vai ter que ver se a gente vai isso constituir uma SA, uma limitada. Isso, aí você tem várias formas, né? Ou emite ações ordinárias, preferenciais, hoje você tem cotas também, tag along, drag along, enfim, aí tem vários mecanismos de proteção, tanto do investidor, né, daquele que está investindo, como daquele que está recebendo o investimento, né? Legal. Então isso é muito importante, por isso tem que contratar, tem que consultar um advogado, né? Sim. Tem aquele adesivo lá, consulte sempre o advogado. Sempre. E tem empresas, por exemplo, de que o Felipe até pode complementar nisso, de que ela estava muito bem quando estava o dono administrando, estava indo tranquilamente. Quando ela foi para a Bolsa de Valor, que ela foi lidar com esse colarinho branco, o mercado de capitais, eu não vou citar o nome da empresa, que fica até complicado, vocês conhecem. O dono perdeu tudo. Ele poderia, se ele ficasse quietinho lá com a indústria dele, com a mineradora dele que ele tinha, lá trabalhando sozinho, ele estaria de boa. Quando ele ousou entrar no mercado de capitais, que tem a lei Sarbanes, governança corporativa, princípios da OCDE, que são o sustentáculo da governança corporativa, ele se queimou. Então, toda essa questão de abrir o mercado na bolsa de valor, tem que investir em conhecimento antes da pessoa colocar o pé no mercado de capitais. Ele é muito punitivo e muitas das vezes a sucessão no ingresso, o dinheiro é gratuito, né? Porque não vem com taxa de juros, só vem com as ações que os acionistas e os fundos de pensões compram. É um dinheiro gratuito, limpo, porque você só vai dar os dividendos na mão da pessoa. Mas comete um crime contra o mercado de capitais, você vai perceber o que a lei Sarbanes faz com a pessoa. Eu posso até dar um testemunho que eu trabalhei numa empresa que era capital aberto, né? Que é capital aberto ainda, né? E eu entrei justamente na empresa quando ela tinha acabado de fazer o IPO. O que é o IPO? É abertura de capital. A empresa era uma empresa familiar, tinha sido fundada lá por uns irmãos, né? Fechado, ela foi crescendo ao longo do tempo, né? Aí depois de mais ou menos uns 30 anos, ela resolveu abrir o capital, né? Aí foi a Bolsa de Valores, abriu o capital, teve captou milhões e milhões de dinheiro. Só que antes disso ela teve que se profissionalizar. Óbvio que ela era profissionalizada, mas trazer gente do mercado também. Gente que conhecia já o mercado de capitais, né? Porque você tem que estruturar a empresa para ser uma empresa de companhia aberta, né? Você tem que ter uma área de relações com investidores, isso é obrigatório. Você tem que ter uma série de reportes que você faz à CVM, né? Que é a órgão regulador das companhias abertas. Então, tem uma série de... Tem que se adequar aos níveis de governança. Tem que se adequar, a empresa, no caso, ela é listada no Novo Mercado, que é o nível mais alto dentro da B3, né? Dentro das listagens, né? Então, ela teve que se preparar. Foi um processo de preparo de acho que mais ou menos 3, 4 anos se preparando para abrir o capital. Tem empresas que chegam nesse determinado momento e desistem. Falou, não estou preparado. Né? Ou o mercado vê que a empresa não está preparada e aí não paga aquele determinado valor e a empresa resolve ir para... não vamos abrir mais fazer o IPO. Nós comentamos muito a questão aí de ser conselheiro, né? Que é o chique, é o point no mercado. Eu vou virar um conselheiro, vou ganhar muita grana mas tem mais e vou trabalhar pouco. A lei Sarbanes, e a lei Sarbanes é aplicada no Brasil quando a empresa negocia ações nos Estados Unidos, ela é universal. E se tem a lei Sarbanes, você acha que a CVM também está quietinha? Não, ela segue os princípios da lei Sarbanes. A lei Sarbanes diz o seguinte, ela tem um monte de normas, mas os principais impactantes lá é que se a empresa causar qualquer ruptura no mercado, que ela causar qualquer problema com o cliente, fornecedor, com acionista, a lei Sarbanes fala o seguinte, confisca os bens dos conselheiros para reparar os danos causados no mercado e para a lei ofendida.
Se ele não tiver condições de reparar os danos, ele vai de 5 a 20 anos de prisão. Caramba. Por então isso o que negócio é alguns sério. políticos brasileiros e as pessoas da Petrobras, eles foram presos. Por quê? A Petrobras, ela estava com ação nos Estados Unidos e eles falaram o seguinte, a Lei Sabendo falou o seguinte, prende o controller, prende o porteiro, prende o comprador que negociou a nota fria. Não, ele pega a responsabilidade e fala, o responsável pela gestão de uma empresa é o conselho da administração. Então, pega o conselho, o CFO, que é o financeiro, e o CEO, que é o cara operacional. Essas pessoas respondem por tudo que acontecer na empresa. O restante já está livre. Por quê? O conselho contrata o CEO e o CFO. E o CEO e o CFO, ele contrata todo o corpo administrativo. O contador acaba indo junto, porque ele responde para a CVM. Ele responde pelos órgãos regulamentadores. Então, pega o contador, diretor financeiro, diretor operacional e pega o conselho da administração. Foi o modelo da Lei Sarbanes acabar com a bagunça em termos de gestão. Legal. Então, professor Alexandre e advogado Felipe, primeiramente gostaria de agradecer vocês pelo tempo, pela conversa. Acho que agregou muito valor aqui hoje, né? Até para a gente que é do mercado financeiro, eu nem sabia que a gente ia entrar nesse âmbito, mas acabamos conversando bastante coisa sobre o mercado realmente financeiro. muito bom. E para achar vocês, como que a gente faz? Se alguém ficar interessado em contratar vocês, fazer associação patrimonial ou, né, estruturar a empresa para não ter nenhum problema futuro, como que eles te encontram e conversam com vocês? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer novamente o convite para participar desse podcast. Estou à disposição, né, inteiramente à disposição de vocês. Obrigado novamente pelo convite, obrigado, professor Alexandre, pela aula aqui que você deu aqui no podcast. E eu posso ser encontrado, tem meu site, que é o site do escritório, www.bmlaw.com.br, ou meu Instagram, que é o Felipe Melo com 2 L's, .adv. Legal. Legal. A gente vai deixar tudo descrito aqui também na descrição do vídeo, tá? Para quem tiver com dúvida, ir lá e consultar. E você, professor Alexandre? Também agradeço a oportunidade, foi muito enriquecedor aí os bate-papos, né, reflexivos. Podem nos encontrar no site da nossa empresa, que é gecompany.com.br, ou no nosso Instagram, Prof. Alexandre Vander. Né? E me encontrando sobre o meu aspecto, que precisar de parceria sobre aspecto jurídico, já encontrou o Felipe, nós estamos juntos aí, para levar a empresa de um modo sólido, respeitando os conhecimentos, até que eles possam estar se unindo de um modo muito mais eficaz. Muito bom. Legal, acho que é isso, né? Agradeço a presença de vocês, professor Alexandre, advogado Felipe Melo. E para quem quiser me procurar também nas redes sociais, @felfraga, segue lá. A gente tem bastante conteúdo também postando ali no dia a dia. Beleza, Fraga. Também agradeço a todos aí, os ouvintes, pelos preciosos minutos aí nessa entrevista bem enriquecedora. E dizer que pode me encontrar eduardolopes.jr no Instagram, também a rede social do Vale Negócio Podcast, Instagram, Spotify, YouTube, isso aí. Procura a gente em todos os canais, a gente tá on. Beleza, isso aí. Então, obrigado a todos que ouviram até aqui. Quem ainda não segue o @Vale Negócio Podcast, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu sou o Breno Fernandes, @Investindo com Breno. Foi um prazer. Até a próxima.